Bom dia, estamos aqui em mais uma reunião da SEMAG, da Confederação das Associações de Moradores do Guarujá, com o pré-candidato Sidney Aranha. Também compomos aqui outros diretores, demais diretores da entidade, tá o presidente eleito, presidente da Associação da Vila Júlia também, nosso querido pastor Ricardo. Obrigado. Está o Barba, presidente da Vila Zilda, que também compõe a diretoria da SEMAG. O Márcio Souza, presidente da Associação de Moradores do Paicará. Tá? Sidney Aranha, professor Sidney Aranha, pré-candidato a prefeito pelo PCdoB. Gostaria que você falasse um pouco da sua trajetória e do que te traz até esse momento onde você coloca o nome à disposição do partido, pretendendo uma indicação a ser candidato a prefeito. Bom, primeiro eu quero agradecer aos amigos aqui, Ricardo, Rubens, meu querido amigo Márcio, Barba, enfim, amigos de muitos anos, como o Rubens falou, fui professor dele. Acho que eu fui seu professor também, sim, né, Márcio? Tô ficando velho já. Mas assim, eu fui candidato, eu tenho uma militância na política há muitos anos, né? Desde que eu cheguei no Guarujá, em 1980, né? Eu nasci em Santo André e o meu pai era motorista de caminhão, viu, Barba? E começou a fazer uma linha ali, interior do estado de São Paulo, da Alquímica. E foi quando saiu aqueles prédios ali da Alquímica. E aí meu pai, motorista de caminhão, uma pessoa muito humilde, conseguiu ali, com seu fundo de garantia, comprar o primeiro imóvel e nós viemos de São Paulo morar aqui no Guarujá. Cheguei ali em 1980 e de 80 para cá eu tenho mais tempo de vida no Guarujá do que efetivamente em outros lugares, né? Fui servir o Exército, trabalhei no Bradesco, quando o Bradesco ainda era onde lá é SEDEP, sabe a SEDEP lá? Trabalhei no Bradesco. E, enfim, tenho toda a minha vida aqui, fui professor lá do Cavariani, fui professor na UNAER por muitos anos, hoje eu dou aula em São Paulo na Fundação Escola Sociologia e Política, disputei a eleição de 2010, fui naquela ocasião o candidato mais votado do PV na região, naquele momento eu estava com a Marina Silva. Fui o último candidato do PT no Guarujá em 2012, né, na eleição em que a Antonieta se reelegeu, eu fui o terceiro mais votado. Em 2016, já no PCdoB, eu fui candidato novamente e fui o quarto mais votado. E naquele momento, no segundo turno, eu fiz opção, eu e o Benzi foi o terceiro, eu fui o quarto. Nós fizemos a opção de apoiar, naquele momento era a Haifa e o Suma, fizemos a opção de apoiar o Suma e ali nós registramos. Isso é importante, há pouco se comenta aqui no Guarujá isso, e quando a gente vai fazer algumas pesquisas a gente vê isso. Que é isso? lá no Guarujá, aí naquele momento, pensei que tinha sido meu celular. Aí naquela eleição de 2016, viu, Ricardo, foi a maior vitória, a maior virada de segundo turno de toda a história da justiça eleitoral brasileira. Nunca um candidato virou como o Suman virou, tirando 10 pontos em cima da Haifa, e aí, assim, evidente que foi um grande esforço de todos. Aí depois eu assumi a Secretaria de Meio Ambiente, fiquei durante 6 anos e meio na Secretaria de Meio Ambiente, e depois, com a vitória do governo Lula, a ministra Luciana, junto com o ministro Márcio França, me convidaram para assumir a Superintendência de Meio Ambiente do Porto. E dada os grandes investimentos, Ricardo, Márcio, que o PAC e o presidente Lula hoje anuncia para o Guarujá, eu não sei se vocês sabem, acho que vocês sabem, a maior obra do PAC está no Guarujá, o túnel Santos-Guarujá, o Guarujá-Santos, eu costumo falar. A segunda fase da perimetral está no Guarujá, um investimento de quase de 700 a 1 bilhão. Hoje mesmo estava trabalhando muito no licenciamento desta obra. E a projeção de que Guarujá vai ter um enorme avanço econômico é muito forte. Veja, essa semana mesmo saiu uma entrevista de meia página no Estadão sobre os investimentos da Arauco no Brasil. A Arauco é um fundo uma multinacional chilena que tem todos os fundos de cobre, eles são muito fortes de cobre, e eles estão fazendo um investimento, querido Rubens, de 2 bilhões de dólares na região centro-oeste brasileira. Começou esse investimento, termina em 2028 e o canal de escoação dele, o canal que eles vão escoar toda essa celulose será
pelo Guarujá. Então, o Guarujá vai receber impactos muito grandes do vetor econômico aqui. Então, por que você é candidato? Veja, eu acho que, dada essa realidade, esses números que apontam o investimento, esses números apontam essa virada no Guarujá, eu creio que Guarujá precisa ter um gestor que minimamente saiba o que está falando, que minimamente entenda o que é um orçamento, que minimamente entenda o que é um investimento e que minimamente saiba exatamente aonde ele quer chegar. Por isso que eu me coloquei à disposição e sou candidato. Até minha esposa está aqui, a minha esposa estava terminando meu doutorado, ela falou assim, essa é a sua... Acabou isso aí, né? Você não vai mais. Mas isso, né, Barba? Você me conhece há quanto tempo? Aí quando eu cheguei no Porto, vi tudo aquilo, eu falei, não adianta eu ficar reclamando, dizendo assim, olha, não tem um candidato à altura, né? Respeito todos os meus adversários, não estou aqui menosprezando, mas eu estou dizendo para vocês que eu estou me preparando não para ganhar a eleição, que também ganhar a eleição é um processo que tem que levar ao desenvolvimento do Guarujá, porque depois que ganhar a eleição, você tem que administrar, você tem que pagar a conta, você tem que dar esperança para essa população, porque não adianta ter uma grande massa de investimento do Guarujá e ela continuar concentrada numa aristocracia, né? Eu sou muito contra, eu vejo alguns candidatos falando assim, não, porque nós somos da família tradicional. Não existe. Guarujá é uma cidade multifacetária, miscigenada. Guarujá é uma cidade onde as pessoas que vieram dos mais lugares diversos do Brasil estão aqui e acolheram essa cidade como a sua cidade. Né? Todos que passam por aqui querem ser acolhidos e gostam dessa cidade. Guarujá é uma cidade de todos, não de uma família tradicional ou de uma aristocracia. Muito bem. Bom, obrigado, Aranha, por estar vindo aqui. Sidney, por receber o convite, ter atendido. Também aproveitar e agradecer a todos que estão assistindo essa programação interessante, que é um momento de conscientizar, né, de mostrar às pessoas a importância de conhecer os pré-candidatos. Né? Agradecer a ISTV também por abrir esse espaço tão importante para que chegue na sua casa. Tem mais de 50 mil espectadores assistindo essa programação via as associações de moradores, que é o órgão mais importante, na minha opinião, que precisa conhecer todos os pré-candidatos. E você, Sidney, eu queria conhecer um pouco mais sobre você, né? O Sidney é esposo, é pai de quantos filhos? O que te levou a entrar na política? Qual foi a veia mestra que te levou a entrar na política? Eu sei que você foi assessor do Nelson Fernandes também, como deputado estadual. Chegou a trabalhar com o Nelson também? Não, né? Foi advogado do Nelson. Foi advogado do Nelson. Conta um pouquinho da tua história aí, Sidney, um pouco pra gente conhecer um pouco mais do Sidney Aranha. Na verdade, eu acho que é a inquietação da juventude, né? Essa inquietação da juventude. Quando você é jovem, você começa a ler muito, né, Márcio? Aí você fala assim, meu Deus, eu tenho que mudar o mundo. E aí algumas pessoas, quando chegam aos 30, arrefece esse sonho de mudar o mundo. O meu não diminuiu, o meu aumentou. Então, eu sou pai, sou casado com a Edna, sou pai de 2 filhos, a Natália de 29 anos, vai se formar esse ano médica, o João Pedro de 12 anos, tenho um enteado também de 23 anos, e fiquei viúvo, tenho as enteadas do meu primeiro relacionamento, que o Márcio conheceu, o Barba conheceu também. Então a família é bem grande, viu? Vou conseguir arrumar uns votinhos. Mas assim, uma coisa que eu sempre entendi também, Ricardo, que eu acho que é um defeito na cidade. Ser político não significa que você tem que treinar o seu bom mocismo, sabe? O sorriso fácil, o bater no ombro, isso faz parte, lógico, é um instrumento de persuasão. A política é um instrumento de persuasão. Sim. Mas o pior da política, ou pior, ou melhor, é você ter capacidade de gestão. Você não faz gestão daquilo que você não conhece. Então, é aquilo que eu sempre digo, o político tem que se preparar. Né? Então, assim, veja, eu sentei lá na Secretaria de Meio Ambiente, Ricardo, porque daqui a pouco acho que a gente vai falar desse assunto por causa da minha briga com a Sabesp. Aí o prefeito me colocou lá. E a primeira coisa que eu olhei, eu falei, meu Deus, isso aqui é muito grande, essa questão de meio ambiente, eu preciso entender melhor isso, né? Eu já era professor, já tinha dado aula para o Rubens e tal. E aí eu voltei a estudar, amigo. Eu fui fazer mestrado, eu fui fazer extensão universitária em meio ambiente. Fiz mestrado em meio ambiente, fiz curso fora do país, fiz MBA em saneamento ambiental, porque eu precisava entender a Sabesp. E fui fazer MBA, que os caras que me davam aula eram da Sabesp, né?
Veja quanta confusão eu arrumei na sala de aula, imagine você. E depois, agora, recentemente, eu acabei meu doutorado na Universidade Federal de bioprocessos e bioprodutos. Já falei com o Márcio e cobrei aqui, deixar aqui, falar isso para vocês, que concordo em grau, em gênero e número, a força da SEMAG, porque o meu pós-doc, eu vou discutir a força que tem as associações de bairro, na questão de entrar na justiça para discutir assuntos coletivos. A gente não pode ficar esperando só o Ministério Público, por exemplo, para discutir questões de ineficiência como a Sabesp. A gente não pode ficar esperando o Ministério Público quando tem uma degradação ambiental no teu bairro, você ir lá simplesmente fazer uma denúncia ao Ministério Público. Não, a Associação de Bairros, ao meu ver, ela tem legitimidade ativa de entrar com a ação, representar a sociedade e poder buscar ali a reparação do dano ambiental coletivo. Essa é o meu pós-doc. Agora que eu já pedi para o Márcio e para o Rubens a cópia aliás, eu vou usar vocês em primeira mão como estudo de caso do meu pós-doc e vou escrever isso daí, que eu acho muito importante. Então, assim, eu acho que o que me faz continuar na política é essa vontade inquietante de fazer com que o mundo seja melhor. Mas não o mundo daqueles que estão do meu lado, do mundo daquelas pessoas que mais precisam, né? As pessoas que precisam efetivamente do Estado. Porque é um paradoxo o Brasil, essa esquerda e direita, né? Eu não sei se vocês sabem onde nasce esse termo de esquerda e direita, é na Revolução Francesa, né? Que à direita dos revolucionários, Robespierre, Danton, sentava aqueles que representava o empresário, o grande fazendeiro e aquele que queria que ficasse como estava, o status quo, que não mudasse. E à esquerda sentavam aqueles que queriam que efetivamente a revolução trouxesse alguma coisa diferente, que era o trabalhador, que ele queria um emprego melhor, ele queria uma alimentação melhor. Então, na verdade, essa briga de esquerda e direita, ela ganha contornos, na minha opinião, equivocados no Brasil hoje, absolutamente equivocados, porque ser de esquerda é ser humanista. Ser de esquerda é como eu dava aula para ele aqui, é ter igualdade na partida. Ser de esquerda é você perceber que todos, ao mínimo, tem que ter um mínimo vital. Tem que ter uma escola decente, tem que ter saúde pública. Por exemplo, Ricardo, o Guarujá tem 90% de SUS, você sabia disso? O Guarujá, ele tem que investir 15% de saúde, ele investe 27%. Né? É muito dinheiro que nós temos que colocar na saúde pública. Por quê? Porque nós optamos em 1988 pelo SUS. E isso não é uma construção de esquerda. Vamos lembrar uma coisa, a bancada de esquerda em 1988, a despeito desse discurso absurdo que se faz em rede social, a bancada de esquerda não votou a favor da Constituição de 88. E aí você vê, né, Márcio? Essa Constituição comunista, a bancada, vou repetir aqui para você, a bancada de esquerda não votou e não homologou a Constituição de 88, porque ela achava que tinha que ter mais direitos. Né? E nós, naquele momento, num Pacto Brasil, nós fizemos o SUS. Se não fosse o SUS, a população tinha morrido na pandemia. O governo anterior, com muito respeito aí aos meus adversários que estão na direita, estava em vias de privatização do sistema SUS, ou esquecemos isso. O Congresso Nacional parou com isso por conta da pandemia, porque nós estávamos, é a mesma coisa que está acontecendo aqui no estado de São Paulo. As pessoas acham que privatizar a escola, privatizar é o Estado mínimo. O Estado mínimo é o Estado para quem tem dinheiro. Né? E nós temos um Brasil pobre, um país desigual. Então o Estado tem que estar presente no mínimo vital. O que é o mínimo vital? Você ter emprego, você ter direito a comprar uma casa, você ter uma escola de qualidade, você ter um posto médico de qualidade. É isso que nós brigamos. E é isso que nós lutamos, e é isso que eu acredito. E é por isso que eu sou candidato. Muito bem, e é por isso que a gente está aqui também, porque a gente continua com essa vontade, né, Márcio, né, Ricardo, que estudou comigo no Almeida Júnior, a gente que vem do movimento estudantil, Sim. do movimento popular de bairro, o Barba é um dos fundadores do movimento popular de bairro, assim como o Márcio, a gente também tem essa vontade de mudar o mundo, né?
Márcio, você tem alguma fala aí? Primeiro, boa noite a todas as pessoas que estão assistindo a gente em casa. Boa noite aos companheiros aqui da CEMAG. E ao nosso segundo convidado, né? Dos 14 que a gente listou, o Sidney é o segundo a comparecer aqui com a gente, para a gente bater esse papo e conhecer melhor as pretensões do Sidney de concorrer à Prefeitura do Guarujá. Eu conheci o professor Sidney no Cavariani, não sei se você lembra, a gente se conheceu 1994, 93. Inclusive, eu era do Grêmio Estudantil, né? E a gente fez a Semana do Grêmio Livre e convidou o Sidney para fazer a abertura com a gente. Na época tinha uma matéria de oitava série, que era a bipolaridade entre o socialismo versus capitalismo, e o Sidney foi brilhante na apresentação dele. E hoje ele está aqui, candidato pelo PCdoB, né, pré-candidato pelo PCdoB, um partido que eu tive a honra de ajudar a fundar aqui no Guarujá. Né? Então, assim, eu fico muito feliz com a tua presença aqui, Obrigado. Quero agradecer a tua presença, né? Foi difícil a gente montar a agenda com todos os candidatos, né? E, Sidney, eu queria sugerir para você, nessa tua caminhada, que você se aproximasse bastante, já que você tem esse mestrado que você quer fazer com as associações, que se aproximasse muito das associações de bairro, porque a gente vê que o poder público não tem esse cuidado com a gente. A gente leva reivindicações, a gente leva os problemas da cidade, a gente contribui com propostas, e muitos deles veem a gente como chato. O cara que fica ali reclamando de tudo. Mas é o papel nosso. As pessoas saem de casa, tem um buraco na rua, o primeiro cara que ela lembra de reclamar é o cara da associação. Então, eu queria que você levasse isso em conta e se você for eleito, desejo sucesso para você, você ajude as associações de bairro que estão todas com bastante dificuldades, sucateadas, porque, infelizmente, os últimos governos não deram a atenção que eu acho que as nossas entidades precisam ter. Ô Márcio, quando eu adoto, na meu pós-doc agora, essa questão da legitimidade ativa das associações, eu acho que isso não é por acaso. Por que não é por acaso? O que eu acredito? Eu acredito na democracia. E na democracia, em todas as suas vertentes. O fato é que eu vejo vários candidatos, adversários meus, que se apresentam como candidatos da renovação, a juventude, e ele aposta no mesmo modelo que está vigente no mundo há décadas. Porque a democracia, ela não é só exercida pelo voto. Eu voto no vereador, o vereador é que tem que pedir para o prefeito. Não. Você tem instrumentos de democracia indireta, a associação. Você tem instrumentos de democracia indireta, os conselhos municipais. Você tem... As associações têm legitimidade. O fato é que aqueles que dizem que são renovação... Eu vejo aqui o adesivo, renovação do Guarujá é fulano. Meu Deus, esse fulano, 8 anos vereador. Esse fulano é 8 anos vereador e ele nunca entrou na minha sala como secretário para discutir como é que está a questão ambiental no município. Né? Ele nunca... A associação de bairro, de clubes, de servir, eles são um vetor importante da democracia. Né? Olha, e para aqueles que são de direita, é tão importante que o Conselho Municipal, o CONAMA, o Conselho Nacional de Meio Ambiente, foi criado em 1981 na Política Nacional de Meio Ambiente. Quando o governo ainda era um governo ditadura militar, os militares criaram o CONAMA, o Conselho Nacional de Meio Ambiente, que tem, Márcio, ele tem poder, uma resolução CONAMA tem o mesmo poder que uma lei feita pelo Congresso Nacional. Os militares, em 1981, já entendiam que a democracia, na sua plenitude, se dá pela democracia indireta, se dá pelo projeto de lei de iniciativa popular, se dá pela associação, se dá pelos conselhos, e eu não vejo os meus adversários, muitos são vereadores, 8 anos de mandato, outros já foram vereadores, outros já foram secretários. Eu vejo eles vão falar todos aqui para você assim, Ricardo, pode deixar, amigão, nós somos amigos da CEMAG, mas me conta concretamente o que você fez, qual foi o dia que dialogou com um ou com o outro. Então, assim, eu acredito muito, você sabe, eu esqueci de te falar, uma das coisas que fez eu aparecer na política, o Barba lembra disso, foi que eu me especializei como advogado em ações populares.
Eu anulei 5 sessões da Câmara. Na época, pessoal aí mais antigo vai lembrar, na época quando tinha aquela isenção dos hotéis de IPTU, lembra disso? Sim. Eu, durante 2 anos consecutivos, eu, como mandato de segurança, fulminei as ações, dando as sessões da Câmara que dava isenção. Eu sou o cara que fiz ação civil pública contra a Sabesp, que resultou na ETA, na Estação de Tratamento de Água. E quem era a autor? Uma união de associações de bairros. Do Orlando, Deus é Amor, nós conseguimos lá no Morrinhos 4, Água e Esgoto, por meio de uma ação civil pública feita... Deus conosco. Deus conosco. Feito por uma... Então, assim, diferente desses que virão aqui, que são meus adversários, com respeito, eu falo assim com uma certa intensidade, eu tenho história. Eu tenho serviço prestado. Quem conseguiu a ETA no Guarujá foram as associações. Nunca esqueçam isso, vocês. Foram as associações que conseguiram colocar água no Morrinho. Eu apenas fui um instrumento como advogado. Viu, Sidney? Só para me completar a minha fala, a cidade, nas últimas 2 eleições, a de 2016, nós contabilizamos cerca de 11 candidaturas. Na de 2020... foram 9 candidaturas, inclusive você disputou a de 2016, foi o 4º colocado, e tinham 11 candidatos. Bom, hein? 11. 4 colocar de 4 é outro número, 4 de 11 já é outro número. Você foi um dos que chegou mais longe dos 11 que disputaram. E na última, apesar de ter a nossa avaliação, muita gente fala que foi um plebiscito, que foi uma aclamação, o prefeito foi eleito com 112 mil votos, então, mas haviam 9 candidaturas. Sim. Os candidatos é que eu acho que não tiveram essa exposição que a gente, por exemplo, está dando hoje para todo mundo. A gente saiu na frente tentando dar visibilidade para os candidatos a prefeito. Eu queria, você que é um cara político, acho que pode falar bastante sobre isso, pode fazer uma análise com a gente. Por que a cidade, nas últimas eleições, tem tantos candidatos a prefeito? 11 em uma, 19 na outra, e hoje a possibilidade de ter até 12. Aí eu acho que, assim, primeiro, são eleições diferentes. Você disputar uma eleição quando o prefeito está no páreo, e aí a gente vai ter que discutir o Instituto Reeleição. Eu sempre deixar claro para você, registrado aqui, eu sempre tive muita dúvida do Instituto Reeleição. Um exemplo, eu vou disputar a eleição, eu sou funcionário do Porto, eu tive que pedir minha demissão. Se o prefeito estivesse no cargo... Seria obrigatório isso ser antes? 4 meses antes. 4 meses antes. Assim, se o prefeito estivesse no cargo, ele não precisava disputar. Ele não precisava pedir. É muito complicado. Um governador, um presidente, é muito desigual. É muito desigual. Então, assim, a gente tem que discutir o Instituto Reeleição. Eu sou muito a favor da gente expandir mandatos e não ter reeleição. Porque o jogo não é igualitário. Eu fui candidato em 2012 contra a Antonieta no páreo. A Dona Maria, lembra? Dona Maria, vou pagar as contas, agora o trem vai andar. Aí o trem deu uma descarrilhada, um negócio de louco aqui. Mas assim, eu acho que alguns são candidatos por vaidade, isso faz parte. Né? Eu gosto muito de filosofia, eu cheguei da aula de filosofia do direito lá na UNAERP. Então, não sei se você sabe, o que menos os filósofos escreveram foi sobre ego e vaidade, porque eles eram ególatras e vaidosos. Alguns por vaidades extrema, a vaidade cega, outro talvez dentro do jogo político para tentar no segundo turno fazer uma composição. Mas assim, é difícil você saber, mas eu acho que esse fenômeno vai acontecer em todas as cidades. Santos também vai, embora a gente fala de 3 candidaturas ali, que é do Rogério, a da Rosana e da Thelma, mas acho que vai ter mais candidatos. A gente aqui vive um processo onde o Márcio bem colocou, temos vários candidatos, né? E lembrando que todo mundo nesse momento é pré-candidato, passa a ser candidato a partir do dia 5 de agosto, quando as candidaturas forem homologadas. Mas agora criaram o fenômeno da pré-campanha, que nós não tínhamos isso. Não tinha isso, não tinha. Antigamente nós não tínhamos. Para tomar cuidado aí com a justiça eleitoral, a gente frisa isso, são todos pré-candidatos. E eu queria passar a palavra agora para o Barba, que é um grande lutador ali da região da Vila Zilda, da região da cidade toda, mas ele tem alguns questionamentos que sempre são muito pertinentes, e o Barba sempre traz algumas questões que são amplas para a cidade. Em primeiro lugar, eu queria cumprimentar o nosso presidente, Ricardo,
né, que pelo pleito eleitoral teve que se afastar. Hoje o atual presidente da SEMAG é o Rubens, né, que conduz aqui o... Que mais uma vez esqueci de me apresentar. Né? É verdade, Aqui o companheiro Márcio, de Paicará, talvez o maior bairro de Vicente de Carvalho, é verdade. né? E também de Guarujá. Cumprimentar aqui o nosso pré-candidato Sidney Aranha e dizer que algumas das perguntas que eu ia fazer já foram respondidas, mas eu quero voltar ao tema. Sim. E uma das perguntas que eu ia fazer, que era uma questão partidária em relação a essa federação, do BPV, você acabou de me falar aqui, né, para nós, que você se afastou do Porto. Sim. Não, eu apresentei minha demissão. Apresentou sua demissão. Então, o telespectador está nos assistindo, provavelmente está respondendo a pergunta que eu ia fazer. Essa é uma das perguntas que eu ia fazer e eu fico contente, né, de saber, né, desse afastamento, porque eu estou deduzindo, né, isso é um pensamento... Foi doloroso. Meu, né? Meu Deus, Foi doloroso. Então, assim, a gente aí está tendo essa oportunidade de apresentar os candidatos e também ter a honra de estar contigo. E aqui nos bastidores aqui, sua esposa e vários membros aqui da SEMAG. Também falar que eu fiquei muito feliz com o nosso presidente, com a empresa aqui da ISTV, cumprimentar toda a direção técnica por esse excelente programa, de ter abrido essa parceria, essa possibilidade com a SEMAG. E isso nos engrandece muito e a gente tem aí a possibilidade de estar levando ao telespectador todos os pré-candidatos aqui da nossa cidade. E agora, voltando lá, assim, eu não poderia deixar, né, de voltar na questão Sabesp. Sim. Né? A questão Sabesp, quando você falou, acho que nós chegamos mais ou menos na mesma época aqui no Guarujá, porém eu cheguei primeiro em Vicente Carvalho e na década de 90 eu fui morar naquela região da Vila Zilda e aí comecei a vivenciar esses problemas com a Sabesp. Lá na década de 90, uma das primeiras coisas que eu me lembro foi o rompimento do emissário submarino. Sim. Foi um caos, foi uma polêmica naquela ocasião. Interditaram a praia da Enseada. Exatamente. E depois a gente começou ali, a gente não estava muito antenado nessa questão de saneamento básico. Nosso problema era a falta d'água. Sim. Né? E a gente tinha uma dificuldade muito grande de discutir isso. A gente, para discutir isso naquele momento, a gente tinha que trazer a imprensa de São Paulo. A gente não conseguia discutir com a imprensa aqui do Guarujá naquele momento. A gente teve visita no Saco do Funil, que era onde vinha toda a água para o Guarujá naquela ocasião, é lá no Saco do Funil, que é lá no final da Vila Zilda, da Vila Edna e etc. e tal. Então, se a gente sabe aí que teve um contrato, né, aí, 2018. e a gente não tem essa questão técnica, mas me parece que todas as multas até então me parece que foi zerada e a partir daí é um novo momento em relação a isso. Só que, Círio, o que eu queria colocar para você, que essa último caos que aconteceu dentro do túnel, isso não é a primeira vez. Não. Várias vezes acontece isso e as pessoas não têm nem ciência, porque existe ali um trecho da calçada até a estação, é uma descidinha ali, aquilo rompe constantemente. E constantemente a água desce ali para dentro da Vila Zilda, a gente já presenciou ali que essa tubulação, ela está toda podre. Ela está toda podre, ela está toda... Quem viu as fotos agora dessa última obra que aconteceu, aquele caos ali na cidade, né? Eu tenho aí constantemente, faço parte da APA, constantemente eu tenho comunicado aqui a APA, dali do Vitória Park, constantemente aquele esgoto rompe, a informação que a gente tinha ali que ele tinha várias bombas, então quando queimava a outra acionava, não tem mais. Então o esgoto com frequência ali na saída do Vitória Park, na principal da Prefeito Rafael Vitiello, antiga Avenida Brasil, é constante. Sim. É constante, né? E você, como colocou aqui no início do programa, você sempre foi um defensor dessas causas, sempre batalhou. Então a minha pergunta era em relação a isso, porque a gente, como terceiro setor, e eu durante muitos anos vivenciei aquele mau cheiro terrível na Vila Zilda, sim, que até hoje acontece ali no final do dia, nunca tivemos uma contrapartida social assim, que a gente realmente pudesse falar, pô, Vila Zilda foi prejudicada durante muitos anos, mas agora tem uma contrapartida da empresa que realmente ali vai ter algo que vai fazer realmente essa conta. Então a minha pergunta era justamente nesse sentido, você que é um conhecedor dessa área. O que aquela população daquela região, de grandes empreendimentos, você acabou de falar de aeroporto, de túnel, como que uma empresa hoje, cara, que
Está explodindo tudo, a gente eu não sou técnico, mas o que eu entendo é que não tem capacidade mais de suportar. E está explodindo tudo isso. Qual seria o caminho para realmente a gente... Obrigado pela pergunta, porque eu sou metralhado em redes sociais e eu não respondo em redes sociais, sabe, Ricardo? Porque ali virou uma terra de ninguém, né? Eu estou lendo até o livro do Morozov sobre os Big Techs, que eu vou fazer o próximo mês às 7, vocês estão convidados, que a gente vai falar sobre fake news. O Orlando Silva vai participar via videoconferência, porque redes sociais virou uma insanidade, né? Caso de saúde mental. As pessoas falam o que quer. Então vamos lá. Primeiro eu quero começar para você dizendo o seguinte: privatizar não é a solução. Começar falando isso para você. As cidades do mundo que privatizaram o abastecimento de água voltaram atrás e restatizaram. Por quê? Porque a água é a essência da vida. À medida em que você coloca a água como mercadoria, você está começando a permitir que daqui a um tempo as pessoas coloquem o oxigênio como mercadoria. Porque eu não sei se vocês sabem, a água não pode ser vendida. A água é um bem necessário e essencial para a vida humana. A Sabesp cobra pelo serviço de disponibilizar água até você, mas a água, ela não pode ser cobrada. Ah, mas eu compro água mineral. É como se fosse um alimento, como se fosse uma Coca-Cola. A água em si, ela não pode ser cobrada em nenhum lugar do mundo, porque ela faz parte da nossa vida, como o oxigênio não pode ser cobrado. E à medida em que a gente começa a colocar ideia de mercado nisso, nós estamos liquidados. E aí eu convido todos para assistir um filme maravilhoso chamado Livro de Eli, do Denzel Washington. Por favor, assista o Livro de Eli, depois entra no meu Instagram, Aranha, eu assisti, eu agora entendi o que você quis dizer. À medida em que você privatiza a água e você deixa a água na mão de iniciativa privada ou de certos conglomerados, você perde o poder sobre o mundo, ou você dá o poder do mundo para algumas pessoas. Ponto. Agora é bom você perguntar da Sabesp, porque aqui eu vou olhar para você. Olha, eu fui convidado para ser secretário de Meio Ambiente por conta da Sabesp. A primeira coisa que eu disse para o prefeito foi: não assino o contrato. E durante o período inteiro de 2017 e 2018, apenas e tão somente 2 secretários brigaram para que aquele contrato não fosse assinado da forma que foi assinado. Um teve aqui a semana passada, Marcelo Mariano, meu querido amigo da Secretaria de Habitação. E outro fui eu. Não só disse para ele não assinar, como eu fiz uma carta que eu vou levar, viu, Márcio, nos debates. Eu vou levar nos debates, que tem 15 laudas, e demonstrando, protocolei com o prefeito, dizendo por que ele não tinha que assinar. Mas veja, eu vivo numa democracia. Nós tínhamos 20 secretários. 18 votaram a favor. Secretários esses, e alguns que são candidatos. São candidatos. E pega a trupe dele para me bater, dizendo que o cara lá era contra a Sabesp, ele votou a favor da contratualização. E mais, de todos os candidatos que estão aí, que são vereadores, todos, Márcio, todos votaram a lei autorizativa na Câmara. Foram a favor da Sabesp. Todos os candidatos que são vereadores hoje e querem disputar a eleição como prefeito, aprovaram e autorizaram a prefeitura a assinar o contrato do jeito que estava. Eu pergunto, eles leram? Como foi o plano de investimento? Porque se tivesse lido, Barba, não assinaria. Tanto é verdade que eu tenho isso. Eu era presidente da comissão da Sabesp quando eu entreguei a carta, porque aí o prefeito foi lá, me tira da presidência e coloca o Darney. Quando foi assinado o contrato, o presidente da comissão era o Darney, não era eu. Por quê? Porque o contrato tinha muita inconsistência. O contrato tinha uma coisa que ele não reconhecia, e aí, olha, eu vou fazer elogio aqui, tem um colega ali que é da direita, bolsonarista, ele vai ficar feliz. Eu vou fazer elogio aqui para um cara que eu nunca pensei na vida queria tomar uma atitude que ele tomou, que é o Dória. O contrato, primeiro, não acatava a água como um direito humano fundamental, que o Brasil é signatário de um tratado internacional há 20 anos. Por que que eu ganhei a ação no Morrinho 4 com Orlando, Deus convosco? Porque eu entrei com uma ação e falei assim, me diga alguém aqui
no judiciário, juiz, promotor, desembargador, aonde está escrito e qual lei que está escrito que comunidade irregular não pode ter água? Aonde está escrito, que é a coisa que a Sabesp sempre falou, que comunidade, área invadida, comunidade irregular não tem direito à água? Presta atenção que eu vou falar para você. Qual a diferença entre comunidade irregular e comunidade regular? A irregular não tem escritura, a regular tem. Escritura é um instrumento econômico. E você não pode negar um bem essencial da vida por um ser humano só porque ele não tem uma escritura. Porque senão eu vou estar valorizando o ser humano pelo dinheiro que ele tem. Isso não é função do Estado. O Estado, ele tem que sempre estar ao lado do bem-estar social, daquele que não tem. Igualdade é ser desiguais com as pessoas que são desiguais. E aí, o Dória, surpreendentemente, acata isso. Quando ele cria as unidades de regionalização de água e esgoto, a URAI. E aí ele vem com uma lei em 2021 e diz o seguinte: no estado de São Paulo, todos têm direito à água e a Sabesp comete esse erro até hoje. Aqui no estado de São Paulo, a universalização tem que ser total, independente de área regular ou irregular. O nosso contrato não discutia isso. O nosso contrato previa 1/3 da cidade. Atenção, você que fica aí em rede social me atacando, dizendo que o seu vereador não observou isso na hora de contrato. O seu vereador deixou 1/3 dessa cidade fora porque achou que essas pessoas não tinham direito à água. Esses. Né? Então, assim, é muito bom você falar isso, porque também você cometeu um equívoco na sua fala. Nós multamos a Sabesp em números, e a Sabesp, para assinar o contrato com a gente, teve que pagar 60 milhões de multa. Desculpe, esse eu vou dizer para você, eu fui o único secretário aqui que fez com que a Sabesp pagasse 60 milhões de multa. Pergunta para o Gilberto Venâncio, que era o secretário de governo à hora. E mais do que isso, a gente conseguiu constar, com toda essa briga, conseguimos constar no contrato que a Sabesp tem que depositar todo mês, a cada 3 meses, no Fundo Municipal de Saneamento Ambiental, 4% do seu lucro líquido. 4% do seu lucro líquido a Sabesp tem que depositar a cada 3 meses no fundo. Aliás, todas as regularizações fundiárias que o Nelson Mar, que a Habitação está fazendo, que o Suman está anunciando, é fruto desses 4%. Porque esse dinheiro, depois dessa luta, começou a voltar para a cidade. Eu ainda acho pouco. Eu acho que a Sabesp deve muito para a cidade. A questão do emissário submarino, a questão da metodologia, a gente vai ter que ficar um programa aqui para discutir. Porque eu concordo com você, não só eu, a CETESB concorda. Emissário submarino não é mais forma de tratamento, nem primário. É esgoto in natura em rede oceânica. Esgoto in natura em rede oceânica, o Brasil também não pode fazer isso, porque ele é signatário de um tratado internacional de oceanos que o mar não pode ser tratado como lixo. Mas eu fico muito feliz que de 2016 até hoje, por mais que as pessoas me critiquem, a gente formou o Conselho Municipal de Saneamento, a gente formou o Fundo Municipal de Saneamento, 4% de tudo que a Sabesp ganha, coloca lá. A gente conseguiu fazer com que a Sabesp, pela primeira vez na história, Márcio, pagasse 60 milhões de multas para esse município. Foi a cidade que ela mais pagou multa, pelo menos na região. Eu posso dizer para você que do estado de São Paulo. E o que você acha que vai acontecer? Se eu sou prefeito, eu utilizo o contrato. Esse contrato que os vereadores não leram. Porque o contrato diz assim, se privatizar, o que acontece? O contrato está extinto. Está no final do contrato. O contrato é público, peça para ler. Peça qualquer um de vocês. Entra lá no fala prefeitura e pede, eu quero uma cópia do contrato. O contrato diz, e o Dória, e agora o Tarcísio, está tentando, na Assembleia Legislativa, eles aprovaram uma lei para dizer o seguinte, não, essa cláusula não vale. Essa cláusula vale. O prefeito é que tem que ter. Por isso que eu quero falar para vocês aqui. Vocês têm que saber qual é o prefeito ou prefeita que vocês querem eleger. Porque o prefeito tem que ter coragem de chamar o contrato e falar assim, eu vou fazer cumprir, porque foi constado aqui no contrato, no final, que se caso ela fosse privatizada, o contrato é extinto e a concessão volta para a prefeitura. E a prefeitura pode fazer o quê? Fazer o que quiser. Colocar outra empresa, licitar novamente, melhorar a condição de licitação, criar uma empresa pública.
né? Assim, por exemplo, eu fico pasmo, as pessoas... nós estamos numa ilha, e uma ilha tem escassez hídrica, né? Então, por exemplo, da onde vem a água do Guarujá hoje? De Jurubatuba e do Buster da Vila Júlia, que tem um Buster aqui pertinho, aqui do lado da Vila Júlia, que é uma conexão com Santos, que quando aqui começa a ter problema, eles ligam ao Buster. Guarujá tem uma capacidade hídrica de 2.750 litros por segundo. Anota aí, 2.750 litros por segundo. Hoje, amanhã, depois da manhã e no dia 31. Esse é o problema do Guarujá. A sazonalidade. Porque o que nós não temos? Poder de reservação. O que a Sabesp não fez, não investiu em reservação. Então, quando você chega agora, nós vamos começar a entrar, nós não temos frio, mas temos estiagem. Vai começar a faltar água, porque 2.750 litros por segundo é o que produz e nós não temos capacidade de reservação. E vou falar aqui para você aquilo que eu sempre falei e ninguém me ouvia. A Cava da Pedreira não vai sair nem agora e nem a médio prazo. A Cava da Pedreira não é só para o Guarujá. A Cava da Pedreira é um reservatório para a Baixada Santista como um todo. Então... E os caras não leram. Então você fala assim para mim, por que você quer ser prefeito? Eu quero ser prefeito porque pelo menos eu leio o que eu assino. Né? Eu leio o que eu discuto. E aí os meus adversários não lê. Aí fica, o que você fez lá com a Sabesp? O que você fez? Cara, lê o contrato, lê o plano de investimento. Né? Eu não vi o programa do Marcelo aqui, mas eu tenho certeza que o Marcelo foi muito bem, porque o Marcelo era um cara que lia. O Marcelo é um cara que junto comigo falou, Aranha, não dá para assinar esse contrato. Agora, eu tenho que, é que nem diretório partidário, é que nem a SEMAG, não é que nem a SEMAG? Vocês reúnem lá a concessão. 43. 43. O Márcio votou contra, o Rubens votou contra, os outros 41 votaram. Já era. Agora, o que me deixa impressionado e obrigado por ter dado essa oportunidade aqui nesse programa é que gente que votou a favor, gente que não leu, gente que aplaudiu aquilo e que defendeu, hoje me critica. E aí, a Sabesp, como se a Sabesp fosse um problema somente meu. Né? A Sabesp é um problema do município, do estado de São Paulo. E as pessoas votaram, sobretudo na Câmara Municipal, sem saber o que estava acontecendo. Aliás, votam um monte de coisa, né? Sem saber o que está acontecendo. Mas aí como é que se resolve o problema da falta de água no Guarujá? Hoje, com a falta de água, nós lá na prefeitura começamos a fazer isso. Começamos a fazer isso um pouco, começamos a fazer isso 17. Na secretaria. Porque assim, você não... A gente tem... Isso foi um pouco o tema do meu doutorado. Nem água, nem energia, você consegue mais manter nessa característica de grande fornecedor. Você vai ter que criar inúmeros sistemas alternativos de água. Por exemplo, Saco do Funil. Vamos ter que ir lá buscar água de novo. Na Vila Baiana. Mas assim, é fazer aquilo que a população já faz, é mais ou menos... Você sabe como que é medicina, né? Você sabe como é que é, né? O cara observa, os pesquisadores observam aquilo que as curandeiras fazem, que o índio faz, aí ele fala assim... aquela plantinha tem algum princípio ativo. Aí ele vai pesquisar. Então, o que eu quero dizer? O que o Plano Municipal de Recursos Hídricos, quando saindo da Secretaria, estavam fazendo com a Fundação Brasolini? Você vai aonde as pessoas ainda têm água. Por exemplo, na Vila Baiana, lá na Pedreira. Você vai lá, eles têm uma fonte que tem as pessoas. Você vai como Estado, você vai como Prefeitura, observa, faz uma pesquisa sobre aquilo, faz uma pequena reservação e você organiza aquela comunidade. De maneira que as franjas da cidade vão tendo sistemas autônomos. Esses sistemas autônomos intercalados, ele cria uma grande malha que supre essa água. Mas por que a Sabesp não quer? Porque você vai criar um sistema de quase 1/3 da cidade que você não vai pagar mais ela por conta disso. Porque à medida em que eu, prefeito, amanhã depois fazer isso, a pessoa não vai pagar água para a Sabesp. Você está entendendo? Sim. Porque a Sabesp, por isso que eu falo, olha só a responsabilidade de você ver água como uma mercadoria. Porque o cara deixa a pessoa sem água, porque ele fala assim, isso aqui não aumenta o meu balanço. E essa discussão não pode ser assim. Inclusive, não vai dar tempo. Eu tenho um plano também, que a gente construiu ali no Porto, com um pessoal muito bacana. Tem um livro que eu recomendo que vocês leiam, chama Brasil, Paraíso Restaurável, do Jorge Caldeira, que ele repete
um sistema de produção de energia muito parecido com esse na Alemanha. Quer dizer, você aqui, olhando aqui para você, eu vou colocar no meu plano de governo um plano de produção de energia alternativa para as casas. Porque assim, porque o telhado da sua casa pode te dar dinheiro. É verdade. Porque o telhado da sua casa, basta nós, prefeitura, colocar lá placa solar, fazer com que você use, e o que você não usa, o que excede, eu compro e coloco no meu grid. Mas não só o seu telhado. Você sabia que você gera 1 quilo de lixo por dia? E desse 1 quilo de lixo, 500 gramas é resto de comida? A resto de comida você pode criar uma usina de biodigestão e você cria. Ao invés de você mandar para o aterro sanitário, você criar energia de biodigestão. A Alemanha fez isso. A Alemanha, 28% da Alemanha hoje são arranjos, esse tipo de arranjo que gera energia e água para aquele se lá deu certo, a gente pode replicar aqui, evidente com as nossas peculiaridades, etc, etc. Vamos lá. Aranha, eu acho que você meio que deu uma aula para a gente aqui em relação à Sabesp, em relação a diversos temas, a questão da água, de energia, né? A gente já está encaminhando para o final, mas eu quero aqui agradecer as pessoas que estão nos bastidores, do nosso advogado aqui da SEMAG, doutor Cláudio, o nosso diretor Leandro, né, o Kleber, que é o nosso diretor aqui de comunicação, que sem ele nada funciona, né, presidente? Verdade. Agradecer toda a equipe da ISTV, que tem nos acolhido com muito carinho, com muita atenção. Quero agradecer imensamente essa parceria, né? E, professor, eu queria trazer uma questão aqui. Eu sei que essa questão ambiental da Sabesp faz seus olhos brilharem, faz, né, você ficar energizado, mas eu queria falar uma questão da desigualdade. A cidade do Guarujá é cercada por bolsões de extrema vulnerabilidade social e ilhas de riqueza nos condomínios fechados. Qual seria o caminho para uma cidade mais justa e igualitária, com geração de renda e oportunidades para a população? Porque a gente vive num abismo aqui, né? Primeiro, nós temos que tirar esse espírito das eleições aristocratas, né? Que as famílias tradicionais do Guarujá, que foram famílias tradicionais, elas merecem continuar governando o Guarujá, porque a gente precisa voltar para o passado, né? Eu vejo o meu avô, o Guarujá do passado, nós nunca vamos conseguir viver aquilo que a gente viveu no passado, né? Vocês já fizeram isso, né? Ah, eu morei naquela rua, aí eu jogava bola, aí você pega seu carro, vou lá rever aquela rua, aí você vai lá rever aquela rua. Você fica decepcionado sempre, porque aquela rua já não é mais aquela rua. O Guarujá de 1970 era um Guarujá diferente, o Guarujá de 1980 era um Guarujá diferente, o Guarujá de 2000 é um Guarujá diferente. O Guarujá é diferente. Hoje, por exemplo, eu estava vendo o IBGE, o PIB per capita do Guarujá, R$31 mil ano. Divide isso por 12, quer dizer, você que está no Guarujá, você acredita que a população do Guarujá ganha R$31 mil ano, todo mundo? Lógico que não. É isso que o Rubens está falando. Poucos ganham muito e muitos ganham pouco. Então, como é que você muda isso? Né? Sobretudo num cenário muito ruim. O Guarujá tem hoje 95,34, anota aí. Não sei, aí anota aí. Eu quero que os outros candidatos expliquem isso. Como é que 95,34 da receita do Guarujá está comprometida com despesa? Né? Trouxe aqui para vocês, ó. Aqui, 95,34. Ó, trouxe aqui para vocês, ó. Eu peguei dados, né? Aqui, ó, para vocês. Hoje sabia que ia ser sabatinado aqui. Nós temos uma taxa de inadimplência na ordem de 20%. Ou seja, de cada R$80 de IPTU, 20 não entra, né? Nós temos de precatório 863 milhões a serem pagos, né? Nós temos uma dívida ativa de 8 bilhões de reais, nós temos uma dívida confessada de 195 milhões de reais, e nós temos aqui, eu trouxe aqui para vocês, os 3 maiores contratos da prefeitura. Primeiro, contrato da limpeza pública, 138 milhões ano. O segundo, Santo Amaro. Santo Amaro custa 117 milhões ano para a prefeitura. E o último contrato da CIT, que custa algo em torno de 80 milhões de reais por ano. Então, assim, primeiro você tem que ajustar essas contas.
né? Aí como que você ajusta essa conta? Colocando as coisas nos seus devidos locais. Por exemplo, olha, eu vou mostrar aqui para você uma coisa. Nós gastamos hoje quase 10% do orçamento com guarda municipal. E segurança pública... É dever do Estado. Oi? É dever do Estado. Cada vez mais nós fomos sendo mais benevolentes com o Estado. Eu não sei se você sabe que se a Operação Verão para estar aqui, a prefeitura tem que pagar gasolina, tem que pagar comida, a prefeitura paga a estadia, a prefeitura paga a hora extra, a prefeitura paga tudo, a prefeitura paga os aluguéis. Então assim, mas a segurança, quanto mais dinheiro você coloca na polícia, menos dinheiro você coloca na população. Isso é um barril de pólvora. Menos você tem dinheiro rodando no mercado, emprego e renda. Então, como é que você consegue isso? O fato é que com os 2 bilhões e meio, os 2 bilhões e 500 milhões que é o do orçamento, nenhum prefeito vai conseguir resolver esse problema. Nenhum prefeito vai conseguir esse problema. Você tem que trazer dinheiro de fora. Como é que você traz dinheiro de fora hoje? Dialogando com os fundos internacionais. Dialogando com as questões subnacionais. Primeiro você tem que diminuir a despesa. Como você diminui a despesa? Revendo o contrato e administrando de forma horizontal, não vertical. Sidney, não estou entendendo. Prefeito se elege o Renovação, o cara que fala aí que é a Renovação do Guarujá, o que ele vai fazer? Vai lá pegar, governador, me dá um dinheirinho, presidente, me dá um dinheirinho. Isso é o tradicional. E você fica no pingagô. O que é administrar de uma forma horizontal? Você tem que olhar para o lado, ver Bertioga, olhar para o outro lado, ver Cubatão, olhar Santos e falar assim, se eu fizer um consórcio de municípios, eu posso diminuir despesa. Eu ganho escala, eu posso diminuir despesa. Por exemplo, eu posso comprar materiais, insumos de saúde que são caríssimos diretamente da China. Porque eu ganho escala. Eu não preciso comprar mais de atravessador. Lembra que o consórcio Nordeste fez isso com o Flávio Dino? Porque o grande problema hoje dos insumos de medicina é que você compra do atravessador. E se você cria escala, inclusive, para diminuir o contrato do lixo. Porque sabe quantas toneladas a gente gera dia aqui no Guarujá? 400. Pergunta aí para os candidatos se eles sabem disso. 400. Se você juntar... E a região inteira gera 2 mil toneladas dia. É muito mais fácil eu discutir isso na casa do 2 mil, porque eu barateio, do que eu discutir na casa dos 400, porque é mais caro. Então, se você primeiro chamar Santos, falar assim, quanto você gasta de polícia? Quanto você gasta de polícia? Quanto você gasta na Operação Verão? Vamos todo mundo aqui negociar em bloco, você diminui despesa. Segundo, nós vamos ter que investir pesado em crédito de carbono e crédito de biodiversidade. Porque, para além de toda essa questão que a gente tem aqui, que é a questão de Guarujá tem uma peculiaridade, é uma ilha oceânica, é um hotspot. É uma cidade que foi criada em 1934 por uma empresa de especulação imobiliária. Não podemos esquecer isso, hein? Aqui o Guarujá não teve o cara que chegou aqui, dependência ou morte, vamos não. Empresa de especulação imobiliária chegou aqui e falou assim, isso aqui dá um bom negócio, hein? Vou inaugurar essa cidade e começar a construir. A gente tem que combater o veranismo no Guarujá. O veranismo, eu tenho até um candidato que parece que é formado em turismo, mas eu nunca vi ele falar isso, porque o veranismo é um processo turístico no mundo canibal. Um processo no mundo que não deu certo em lugar nenhum. O veranismo é aquele cara que tem um segundo lar. À medida em que ele vem aqui, deixa esse apartamento ocupado um mês, depois ele deixa 11 meses fora, ele não gira dinheiro e o comércio na cidade. Então você tem que baixar o IPTU para você fazer com que esses apartamentos entre no mercado, que seja atrativo para o cara de Santos, que o túnel vir morar aqui. À medida em que... Porque baixar IPTU é renúncia de receita? Não, se você aumentar a base. Se você aumentar a base, se você começar a regularizar e fazer com que essas pessoas paguem pouco, todo mundo paga um pouco, você tira. Porque saiu, há 5, 6 anos atrás, uma revista muito interessante, esqueci o nome dela, Exame Imóvel.
E aí ele analisou o mercado imobiliário de todo o Brasil e dizia que o Guarujá não estava no mercado imobiliário porque o Guarujá tinha um IPTU muito alto. E é verdade. À medida em que você começa a fazer com que a cidade se movimente e passe a ser uma cidade que vive só de IPTU, mas vive da sua ocupação o ano inteiro, com uma discussão mais aprimorada, vou dizer assim, mas como é que você consegue isso? Dá para fazer. Eu vou colocar no meu plano de governo um negócio inusitado, daqui para vocês de primeira mão. Eu vou propor que um terminal de cruzeiro, de passageiro, sai do Perequê. Você faz uma PPP, você coloca um pier, acaba com aquele pier, mas você coloca um pier gigante ali e Perequê passa a ser um local, porque Guarujá tem uma rede hoteleira melhor, Guarujá é um atrativo, ali é uma APA que tem ecoturismo, o cara vem, fica 2, 3 dias no Guarujá, embarca no cruzeiro, pro Porto é melhor, eu falo isso para você porque eu trabalho no Porto, porque o Porto não se interessa, o Porto se interessa, mas ele ganha muito mais dinheiro movimentando carga e não pessoas, porque pessoas traz dinheiro para a cidade e não para o Porto, e o Porto, se tiver uma alternativa de tirar, você pode até ter um Concas lá, e você ter um terceiro aqui. Ninguém pensou isso hoje. A gente está estourando o tempo, vou passar a palavra aqui rapidamente para o Márcio. Não, que ficou bem claro que 1 hora para o Aranha não dá. Não dá, né? Na verdade, 1 hora para nenhum candidato dá, porque os candidatos têm muita coisa, os pré-candidatos têm muita coisa para falar. Mas, Aranha, você agradecer a tua presença aqui em nome da Sociedade Amigos do Paicará, a qual estou aqui representando, né, juntamente com os outros companheiros da SEMAG. Eu queria só finalizar aqui a minha participação dizendo para você que eu desejo todo o sucesso do mundo para a sua candidatura. É a 3ª vez que você está saindo candidato. 4ª vez. Já tem bastante experiência na disputa eleitoral. Sabe que o páreo não vai ser fácil. Tem muita gente aí querendo, com faca e facão no escuro, aí querendo ganhar essa prefeitura. Mas eu desejo todo o sucesso do mundo para você nessas eleições. Obrigado. Tá bom? Acho que podia. Cada um já vai encerrando e dá aí pelo menos 1 minuto para ele fazer as considerações finais. Passar para o Barba para fazer também sua. Como o Márcio falou, né? 1 hora é pouco. O litoral sustentável fica para uma outra ocasião. Que foi negado o último empréstimo. Exatamente. Infelizmente não houve tempo para falar sobre isso. Mas cumprimentar você, desejar boa sorte nessa caminhada. Que dê tudo certo, né? Que essa questão partidária aí faz parte do processo democrático e que parabéns. Aranha, parabéns, obrigado por ter vindo, aceitado o nosso convite, pela brilhante explanação que você faz com riqueza de detalhes. Esse é resultado de estudo, de preparo, e parabéns pelo teu preparo. Acredito que o meio ambiente do Guarujá vai estar bem atendido na sua pessoa. E tu comentou rapidinho, depois tu deixa na tua fala final, sobre a questão do consórcio regional. Mas o Guarujá não faz parte do consórcio da Baixada Santista com os outros municípios, mas tu já responde de final. Mas parabéns aí e obrigado por ter vindo aqui. Pode ir. Consórcio é diferente de Condesb. Condesb é 1/3 Estado, 1/3 população, que agora, porque até há pouco tempo não foi, e 1/3 municípios. Então nós perdemos toda a votação, porque quando era 50%, 50%, sempre o município era cooptado pelo Estado, e aí o que acontece? Consórcio é diferente. Consórcio são os 9 municípios. E, por exemplo, o que você falou do Guarujá G, o consórcio permitiria que nós ganhássemos escala e o consórcio podia buscar dinheiro internacional para fazer o Guarujá G. Aliás, o Guarujá, com essas APAs que foram criadas aos últimos anos, essas unidades de conservação, o Guarujá está na frente de todas as cidades no Brasil para se habilitar em 2 questões fundamentais: crédito carbono e crédito biodiversidade. É isso que eu sempre trabalhei ali. Porque não existe proteção ambiental sem você compensar aquele trabalhador. Termino dizendo o seguinte, é o caso clássico do tigre de Bengala. Tigre de Bengala tem uma história muito interessante. Quando a ONU foi lá e fez o Parque Nacional para proteger o tigre de Bengala, em Bengala, ele não deixou mais as pessoas fazer safari. O que começou a acontecer? As pessoas começaram a entrar lá para caçar macaco, pegar abelha. A pessoa que caçava o tigre passou a ser alimento do tigre. Então, por isso que você entendeu? Por isso que o crédito de carbono e o crédito de biodiversidade é o vetor para você trabalhar com essa desigualdade social. Desculpa. Muito bem, quero aqui agradecer a presença do professor Sidney Aranha, foi meu professor na UNAF, 15 Doutor anos atrás, Sidney Aranha, advogado. Doutor
pela função de advogado e também por doutorado, principalmente por doutorado, né, Sidney? Quero aqui agradecer mais uma vez a ISTV pela parceria, tá? Agradecer aos diretores da SEMAG que estão compondo essa bancada aqui, a gente essa roda, quase que uma roda viva, né? Agradecer todos os companheiros, parceiros que estão nos bastidores, viu, Claudinho, agora há pouco, tá? Na próxima entrevista será o Coronel Rogério, tá? Já estamos confirmados, viu, presidente, Coronel Rogério, e agradecer a todos e um bom dia. Acho que já boa tarde, né? Obrigado.